Fala pessoal, aqui é o Rafael Stuck, fundador do canal, e eu resolvi gravar esse vídeo para falar sobre a triste situação que está acontecendo com os valores a receber do Banco Central. Sendo mais específico, eu quero falar sobre os centavos e as quantias irrisórias que as pessoas estão recebendo. Milhares de mensagens foram enviadas nas minhas redes sociais relatando que, depois da consulta e do cadastro no Gov.br, os valores resgatados estavam sendo realmente muito pequenos. Esse tipo de situação causou muita tristeza e até a revolta de algumas pessoas, porque embora ninguém soubesse exatamente quais seriam os valores devolvidos, o recebimento de alguns centavos acabou trazendo um sentimento de indignação para quem foi submetido a isso. E além da indignação, também houve um sentimento de humilhação e de frustração em relação a tudo o que foi projetado em relação aos valores que poderiam ser devolvidos. É claro que ninguém deveria ter feito planos com o dinheiro que estava esquecido, mas ainda assim a expectativa criada em relação aos valores foi totalmente frustrada com alguns recebimentos de centavos. E sim, existem pessoas que receberam quantias maiores, existem pessoas que resgataram valores acima das suas expectativas, mas nesse vídeo eu quero falar especificamente com aqueles que receberam alguns centavos e com aqueles que receberam quantias realmente muito pequenas. Não espere que eu vá fazer um discurso inflamado contra este ou aquele partido político. E também não espere que eu vá levar a situação para o campo político, porque eu não vou fazer isso. Aqui eu falo sobre finanças e sobre o mercado financeiro. E no vídeo de hoje eu quero apenas dar a minha opinião sobre esse assunto, bem como eu quero explicar a razão pela qual o recebimento de quantias irrisórias viola princípios morais e princípios constitucionais da nossa sociedade. E principalmente, nesse vídeo, eu quero te mostrar um mecanismo no qual você pode oficializar a sua reclamação e realizar alguns questionamentos em relação aos valores irrisórios que você eventualmente recebeu. E feitas essas considerações iniciais, eu peço para você ficar comigo até o final, porque é sobre esse assunto que eu quero comentar no vídeo de hoje. Então, desde já, eu peço para você deixar o seu like aqui no vídeo, peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Também peço para você me seguir no Instagram, que é rafael.stuck, peço para você me seguir no Twitter, que é @rafaelstuck, e também peço para você curtir a minha página no Facebook. E o mais importante de tudo é você compartilhar esse vídeo, porque ele precisa chegar a todas as pessoas que se sentiram humilhadas pelo recebimento de míseros centavos perante o Banco Central. Vamos lá! Eu quero te mostrar um mecanismo no qual você pode oficializar a sua reclamação e para que você possa oficializar alguns questionamentos em relação aos valores irrisórios que você recebeu. Antes dos centavos terem sido pagos, havia muita especulação em relação aos possíveis valores que seriam restituídos. Algumas pessoas faziam uma divisão dos 8 bilhões de reais pelos 24 milhões de pessoas que teriam algo para receber. Essa divisão resultaria em um valor de R$ 333,33 para cada pessoa. É claro que esse raciocínio não tinha lógica e não tinha respaldo nenhum, até porque seria praticamente impossível que as pessoas tivessem as suas restituições realizadas em partes iguais. Seria impossível que as instituições financeiras tivessem retido em partes iguais os valores das 24 milhões de pessoas. Então, por isso, seria impossível que todas essas pessoas tivessem exatamente o mesmo valor para ser restituído. Então, esse raciocínio de valor médico, essa divisão dos 8 bilhões pelas 24 milhões de pessoas nunca fez sentido nenhum. Porém, muito pior do que um equivocado valor médio de R$ 333,33 foi uma devolução de míseros centavos e de quantias irrisórias para as pessoas. E como eu acabei de te falar, eu vou mostrar uma ferramenta para que você possa formalizar a sua reclamação e para que você possa realizar alguns questionamentos em relação às míseras quantias que você eventualmente recebeu. E isso deve ser feito justamente porque não existe razoabilidade nenhuma no fato de que o Banco Central precisou criar uma estrutura para consultar e resgatar os valores, para que lá no final a restituição tivesse sido de uma quantia ínfima. Não existiu razoabilidade nenhuma nisso. Também não existiu razoabilidade nenhuma no fato de se utilizar a ferramenta do gov.br com uma vinculação bancária e com um reconhecimento facial para devolver uma quantia ridiculamente pequena para as pessoas.
Essa é uma situação na qual o bom senso, ou melhor dizendo, é a situação na qual o bom uso do dinheiro público cedeu espaço para o bom senso. Então, numa situação como essa, o bom uso do dinheiro público, ele deve sim ser questionado. Até esse momento, você concorda com tudo isso que eu estou dizendo aqui? Me diz aqui nos comentários aqui embaixo, interage comigo. Você concorda comigo que até esse momento a medida utilizada ela foi irrazoável? Então tá. Eu não estou dizendo que os valores que estavam retidos indevidamente perante as instituições financeiras não tivessem que ser devolvidos. Não é isso. De fato, esse dinheiro deveria sim ser devolvido, mas sem toda essa mobilização e sem todas essas exigências que foram criadas. Bastaria que as instituições financeiras que tiveram ou que ainda possuem alguma relação comercial com aquelas pessoas simplesmente se valessem dessa relação comercial para devolver as quantias. Se era para devolver centavos, bastaria que aquela instituição financeira simplesmente devolvesse esses centavos e essa devolução poderia ter sido feita com base na relação comercial entre essas partes. O que eu quero dizer com isso é que se você tinha uma conta bancária, você tinha um consórcio, você tinha um empréstimo, ou se você foi cobrado indevidamente, aquela instituição precisava te ressarcir de alguns valores, tudo isso tudo isso poderia ter sido restituído para você sem que você precisasse de toda essa estrutura do Banco Central. Bastaria que essas instituições devedoras entrassem em contato com você, porque elas já tinham algum tipo de relação comercial com você e assim elas poderiam ter realizado a restituição dos valores. Então se torna muito difícil compreender qual foi o interesse por trás de tudo isso. Se torna muito difícil entender a razão pela qual o Banco Central se estruturou ao criar o sistema valores a receber e ainda exigir um cadastro nível prata ou nível ouro no gov.br. O bom senso, ou melhor dizendo, desculpa, o bom uso do dinheiro público deve sim ser questionado em um caso como este, justamente porque existiam outras maneiras menos onerosas de devolução das quantias e que poderia ocorrer com base na relação comercial entre as partes. Bem como toda a estrutura que foi criada foi uma estrutura irrazoável perto dos centavos que foram devolvidos. A impressão que isso resultou foi a de que o sistema do Banco Central e o sistema do gov.br custaram mais caros do que os centavos que foram efetivamente devolvidos. E em um comentário postado nas minhas redes sociais, lá no YouTube, sendo mais específico, eu gostei bastante desse comentário e ele foi o seguinte: que se fosse para as instituições financeiras cobrarem os valores, elas facilmente teriam encontrado os clientes, mas como a situação era inversa, toda uma barreira burocrática foi criada para que a restituição pudesse acontecer. Então, o que a pessoa quis dizer é que se fosse para cobrar seria mais fácil, mas como foi para receber, foi um pouco mais difícil. E, de fato, o que essa pessoa que realizou esse comentário disse faz todo o sentido, porque se fosse para a instituição financeira cobrar, ela teria se movimentado e ela teria sim realizado a cobrança com base na sua estrutura. É óbvio que toda a estrutura das instituições financeiras poderia ter sido utilizada para que as restituições dos pequenos valores acontecessem. As formalidades de agendamento e vinculação do GovBR se justificariam quando os valores fossem maiores e mais relevantes, porque não foi razoável aplicar a mesma medida e o mesmo procedimento para a restituição dos pequenos valores e para a restituição de alguns centavos. Além disso, em sua reclamação, você deve cobrar uma explicação das instituições financeiras sobre como elas chegaram nesses valores. Você deve exigir um esclarecimento mínimo acerca desses valores. Então você deve questionar a origem destes valores, questione a razão pela qual houve a indevida retenção em primeiro lugar, questione o porquê esse dinheiro não havia sido devolvido desde a data em que você encerrou a sua relação comercial com aquela instituição, questione também sobre a incidência ou não da correção monetária sobre os valores. É claro que o Banco Central já avisou que ele vai sim, pode sim haver diferenças entre um valor
constante da restituição e o valor efetivamente depositado, pode haver diferenças justamente por conta de que na realização da efetiva devolução pode ser que os valores estejam com correção monetária. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, questione sobre a incidência da correção monetária sobre os valores, porque é importante que essa quantia, embora pequena, ela seja devolvida com a correção monetária em relação a todo o período. Então, muito embora já tenha havido a mensagem de que a correção monetária, em tese, irá acontecer, questione em relação a qual período essa correção monetária está incidindo. E, só para você ter ideia do que eu estou falando, somente no ano de 2021, a inflação acumulada no Brasil passou dos 10%. E essa perda inflacionária ela deve ser restituída a você, bem como a instituição ela deve comprovar que está devolvendo o seu dinheiro com a correção monetária de todo o período em que ela esteve com o seu dinheiro. E você deve fazer isso justamente porque as instituições financeiras possuem uma parte considerável do patrimônio delas em float. E o que é o float? Nada mais é do que o dinheiro parado nas contas dos clientes. E esse dinheiro é utilizado pelas instituições financeiras para que elas mesmas ganhem dinheiro. Sim, você não entendeu errado. Todo o dinheiro que você possui de saldo disponível na sua conta, ou que eventualmente ficou perdido perante essas instituições financeiras, todo esse dinheiro ele é utilizado ou ele foi utilizado pela instituição financeira para que ela investisse esse dinheiro no CDI, Certificado de Depósito Interbancário, e assim ela ganhasse os juros sobre o seu dinheiro. E o nome que isso recebe é justamente float. Então, aqueles centavos e aquela quantia pequena que você recebeu, ela foi utilizada pela instituição financeira durante todo o período para que essa instituição ganhasse os juros deste dinheiro, para que ela fosse remunerada com base no CDI. Então, se for assim, nada mais justo, nada mais razoável que o seu dinheiro seja devolvido com pelo menos a correção monetária. E não pense que por se tratar de centavos ou de pequenas quantias que as instituições financeiras não lucraram nada com isso, porque essas instituições elas possuem de 2 a 4% de todo o patrimônio delas em float. E isso, claro, acarreta em uma quantia bilionária para o caixa dessas instituições ao longo de um ano inteiro. E por esse motivo é necessário que você se utilize de uma ferramenta para formalizar a sua reclamação e os seus questionamentos para que assim você tenha a resposta para tudo aquilo que você deseja indagar. E qual vem a ser esse instrumento? Qual vem a ser essa ferramenta que eu estou falando aqui desde o início do vídeo? A ferramenta, essa base para você realizar a sua reclamação é a Sala de Atendimentos ao Cidadão do Ministério Público Federal. E eu vou até gravar a tela do meu computador para te mostrar como que você utiliza essa ferramenta e como que você deve ter como norte a realização dos seus questionamentos e a realização das suas reclamações. E esse daqui é o site do Ministério Público Federal, especificamente a Sala de Atendimento ao Cidadão, no qual você pode se cadastrar e você também pode mandar a sua manifestação. Você está vendo que é um site bem simples visualmente de você se localizar, então você logo de cara, você já tem a opção de cadastrar os seus dados aqui, você seleciona se você vai realizar uma manifestação pessoa física ou pessoa jurídica, no caso eu creio que a grande maioria seja pessoa física. Então você vai ver que todos os campos em que tem este asterisco vermelho aqui são os campos obrigatórios e você vai colocar o seu CPF, sua data de nascimento, seu nome completo e existem essas opções aqui, caso você se encaixe nelas, e você vai cadastrar todas as opções aqui que sejam obrigatórias. O telefone não é obrigatório, mas caso você queira, você também pode cadastrar. O e-mail é obrigatório, o país é obrigatório, e aqui é a parte mais importante, que se refere aos dados da sua manifestação. Então, no tipo de manifestação, você escolhe essa primeira aqui, ó, pedido de informação. E neste campo aqui embaixo, você realiza a descrição da sua manifestação. E aqui, como uma mera orientação e como algo apenas para que você tenha o seu ponto de partida, você pode se valer de uma manifestação mais ou menos nesse sentido. Ó,
tive o direito à restituição de valores perante o Banco Central e, para que pudesse resgatar o meu dinheiro esquecido, me submeti às exigências de cadastro perante o gov.br e ainda realizei o procedimento na plataforma do SVR na data agendada. Porém, me causou muito desconforto que os valores restituídos ficaram na casa dos centavos, especificamente no valor de tantos centavos ou tantos reais, e aqui você preenche o valor que você foi informado ou que você efetivamente recebeu da plataforma do Valores a Receber do Banco Central. Desta forma, eu não acredito que seja razoável tamanha exigência para uma restituição tão pequena. Além disso, eu também não acho que seja razoável devolver alguns centavos quando o montante total que estava retido perante as instituições financeiras alcançava o patamar de 8 bilhões de reais para mais de 24 milhões de pessoas. Sendo assim, eu gostaria que o Ministério Público Federal averiguasse o bom uso do dinheiro público na formalização de tamanha estrutura apenas para devolução de míseros centavos. Além disso, também gostaria de uma averiguação acerca do cálculo que foi utilizado pelas instituições financeiras para chegar em valores tão pequenos. Também solicito uma averiguação acerca da razão pela qual os valores foram originariamente retidos perante as instituições financeiras, já que eles nunca deveriam ter saído dos bolsos dos consumidores. Também gostaria que houvesse a averiguação acerca da correção monetária, já que esta correção deve incidir sobre os valores em relação a todo o período em que o dinheiro esteve retido. E por fim, gostaria que uma averiguação fosse realizada para saber se o quanto de dinheiro as instituições financeiras lucraram com o float em cima dos valores retidos ao longo de todo o período. E essa basicamente seria uma maneira de você se manifestar e de você realizar alguns questionamentos perante o Ministério Público Federal. E nesse campo aqui embaixo você pode anexar alguns arquivos como aquele que demonstra a data em que você foi agendado. Você pode anexar aqui o protocolo daquele que você realizou o resgate do seu dinheiro. Você também pode anexar outros arquivos aqui que vão embasar a sua manifestação, que vão embasar os seus questionamentos. Enfim, você pode anexar quaisquer arquivos aqui dos quais você ache relevante para que você faça a sua reclamação e você faça os seus questionamentos. E aqui ainda existe uma opção no final: desejo manter meus dados pessoais em sigilo. Caso você queira, você pode assinalar essa opção e no final você clica aqui dizendo que você não é um robô e você clica por fim em cadastrar. Então, é uma maneira bem simples de você se manifestar, de você realizar os seus questionamentos e a plataforma é bem simples de você utilizar. E uma vez que você formaliza a sua reclamação, você se vale do seu direito de cidadão de questionar os meios que foram utilizados pelo Banco Central e pelas instituições financeiras para devolver os seus valores. Muito melhor do que você esbravejar nas redes sociais é você mostrar a sua indignação perante as nossas autoridades, perante e perante o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal é o fiscal da lei e é a instituição adequada para você realmente realizar os seus questionamentos e para você mostrar a sua indignação. E talvez você também esteja querendo formalizar uma reclamação perante o Banco Central. Mas o que eu posso te dizer com relação a isso é que o Banco Central apenas fez a centralização de todas as informações. Na prática, quem estava devendo para os cidadãos eram as instituições financeiras e não o Banco Central propriamente dito. Então, por esse motivo, você até pode sim formalizar também uma reclamação perante o Banco Central, mas do meu ponto de vista, uma reclamação perante o Ministério Público Federal se mostra muito mais adequada para este caso. E fazendo isso, você mostra para o Ministério Público que, enquanto cidadão, você quer que as devoluções de centavos sejam averiguadas e que você não entendeu como razoável a criação de um procedimento burocrático
para que essas devoluções acontecessem. Então aqui eu simplesmente estou te explicando sobre a maneira correta e a maneira formalizada de expressar a sua indignação e também de você atravessar os seus questionamentos que você deseja realizar. É muito importante que você seja educado em seus questionamentos e que você não altere a verdade dos fatos. Seja íntegro, seja honesto, seja calmo e ponderado nas suas manifestações. Isso ficou claro? Então, dito tudo isso, essas são as minhas considerações em relação aos centavos que algumas pessoas receberam do Banco Central. Se você ficou descontente com os valores da sua restituição, você já sabe como que você deve realizar os seus questionamentos e como que você deve mostrar a sua indignação. Eu espero que eu possa ter ajudado, então, se for assim, eu vou chegando ao final deste vídeo. Mais uma vez, eu peço para você deixar o seu like, peço para você se inscrever aqui no canal, peço para você ativar o sininho para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo, peço para você me seguir no Instagram, que é rafael.stuck, me siga no Twitter, que é @rafaelstuck, e também eu peço para você deixar um curtir na minha página do Facebook. E o mais importante de tudo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus familiares. Então, se for assim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!